Estamos voltando, então, à nossa aula. E eu quero deixar vocês com a última aula de língua portuguesa. Por quê? Porque nós precisamos terminar a aula certinha. Nós vamos terminar todas as aulas de março. E a partir de segunda-feira, nós vamos fazer revisão do mês de abril. Tá bom? Para vocês não ficarem atrapalhados aí com a nossa revisão. Lembra que eu falei do dia 29 de março até o dia 1º de abril foi revisão. Daí, por isso que vocês não estão encontrando no livro. São atividades que nós já havíamos feito. Então, vocês podem fazer essas atividades no caderno. Tipo, a pontuação, tudo isso pode ser feito no caderninho. Quem já fez essa aula no Centro de Mídias, não precisa fazer de novo, já fez. Está livre. Só estou falando com aqueles que estavam atrasados. Como as meninas aqui, ó. As meninas não acessam a internet. Então, a professora manda elas virem para elas poderem acessar um pouquinho cada vez que elas vêm, elas acessam um pouquinho, tá? Então, vamos começar? Vou compartilhar a tela com vocês. Nós vamos dar uma revisão em português, aquela última atividade que nós não revisamos. Que isso, Nelma? A atividade que nós revisamos de língua portuguesa no dia 31 de março. Então, a professora está voltando para vocês poderem fazer, tá? Então, escutem comigo a música do Centro de Mídias. E hoje nós vamos falar um pouquinho das características dos contos de fadas. Se vocês quiserem acompanhar no livro, ó, nós estamos, sabe aonde? Deixa eu ver qual foi a atividade. Nós estamos aqui nas características. Olha só, aula 7, sequência 1. Aula 9, sequência 1, página 15. Se as meninas quiserem acompanhar, página 15. Pode guardar a provinha de português e matemática que você vai fazer em casa. Cadê a outra de matemática? Eu pus ali em cima. Guarda as duas. Quando você voltar, traz para mim as duas feitas, tá bom? E vamos ao livro. Pega um livro lá atrás para você acompanhar e faz no caderninho. Quem já fez, vai revisar. A revisão é importante, gente. Todos vocês já fizeram. Porque a professora fazia na sala de aula antes da gente ficar afastados de novo. Então, a gente está só fazendo uma revisão, ok? Daqui a pouquinho nós vamos começar a revisão de matemática. Então, vamos começar. Características dos contos de fadas. Então, nós vamos identificar o cenário, personagem central, conflito gerador, resolução e foco narrativo, na leitura de textos do campo artístico literário. Quem são esses textos? Os contos, as fábulas, as crônicas, entre outros, tá? Então, nós estamos aqui, ó, nas características dos contos de fadas. Aula 10 da sequência 1. Tem coisas aqui, ó, que vocês não terminaram. O que a gente vai fazer? Estamos nessa aula aqui, né? Aula 9, ó, não fez não, olha ali. Você não fez não. Então, aqui, nós vamos revisar para ver o que você não fez. Página, qual é a página aí, não? Página 16, tá? Aula 9. Então, quem está com o livrinho aí, é isso que nós estamos revisando. Se você ficou atrasado, você está tendo chance de revisar essas aulas. Alunos que não estão atrasados vão poder aprender mais um pouquinho. Então, página 15, página 16. Vamos lá, então. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos refletir um pouco mais sobre a estrutura
dos contos de fadas, tá? Olha só, vocês podem até já copiar aí, né? Uma que não fez, pode copiar. O conto As Três Fiandeiras, por exemplo, ó. Qual é o personagem central desse conto? Tá aqui, gente, já está tudo preenchido. Então, você não precisa ficar preocupado. Quando você lê o conto As Três Fiandeiras, você vai no personagem principal, ou seja, em quem a história é baseada. A história é baseada numa moça bonita, numa moça prendada que queria se casar. Eu não vou poder demorar, viu, Nelma? Então, se você demorar a escrever, vai ficar assim de novo. Qual é o conflito? O conflito é que para se casar com o pretendido mercador, ela precisava fiar as meadas de linho bem rápido, o que não conseguia fazer. Ela não conseguia fazer, e é aí que está o conflito. É aí que está o problema dessa moça. Como é que ela ia casar se ela não conseguia fiar bem rápido? E como foi o desfecho? Como foi o final dessa história? Ela aceitou que as três velhas fiassem em seu lugar e convidou as três velhas para o seu casamento. Então, a moça bonita e prendada, que não conseguia fiar, conseguiu a ajuda das três velhas fiandeiras. Por isso que esse conto tem essas características. A fiandeira preguiçosa. Qual é o personagem central, gente? Responde aí para mim. Quem pode colocar aí para mim quem é o personagem central da fiandeira preguiçosa? Responde aí no chat. Responde aí no bate-papo. Nós trabalhamos bastante esse conto, hein? Então, quero ver quem é que está com esse conto afiado aí. Vamos lá? A mulher preguiçosa, muito bem. Então, coloquem aí. A mulher preguiçosa é a personagem central. Agora, eu quero que vocês falem para mim qual é o conflito. Não, o Vitor continua mandando para mim. Vitor, manda para todos. Clica no meu nome e escreve lá em cima assim, ó, todos em reunião. Senão você manda só para a professora. Quero que você mande para todo mundo, todos em reunião. Muito bem. Qual o conflito, gente? Qual é o conflito da fiandeira preguiçosa? Qual o problema que ela precisa resolver? Qual é? Hã? Ela não, a fiandeira preguiçosa era que o marido pedia para ela fiar e ela não queria fiar, porque ela era preguiçosa. Isso mesmo. Esse é o conflito. Muito bem. O marido pedia para ela trabalhar, ela dava um jeitinho de fugir e não trabalhava e não fiava. Muito bem. Qual é o desfecho dessa história? Qual é? Qual é o ponto final da história? O que acontece lá no final? Será que ela casa? Ela já era casada, já tinha marido? Ah, a Rebeca está dizendo aqui, ó. Ela enganou o marido e ele acabou desistindo de cobrar dela. Foi isso que aconteceu. Então, ó, nós vemos algumas características. Olha só o chapeuzinho vermelho. No Chapeuzinho Vermelho, ao Pedro também está dizendo, o marido pedia para ela fiar e ela não fiava. Isso, Pedro, muito bem. Agora nós mudamos o conto, agora é Chapeuzinho Vermelho. Qual é o conflito da história? O conflito é, o lobo chega antes da menina na casa da vovó. Esse é o problema, esse é o conflito. Agora, qual é o desfecho desse conflito? Qual é? O que acontece? Aí, muito bem, isso mesmo, Vitor. Agora você está mandando para todos, isso mesmo. Coloca aí para mim qual é o desfecho da Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho?
enganou o lobo. O que acontece no desfecho da Chapeuzinho? Vou colocar aqui, ó. Desfecho da Chapeuzinho. Pode ir colocando aí, não tem problema de colocar depois de mim, não, ou antes de mim. A Rebeca pôs assim: o lobo come a vovó, mas o caçador chega e salva a vovó e a Chapeuzinho. Esse é um bom desfecho. Tem alguém que colocou outro desfecho? Pode colocar aí, se quiser. Hã? Mais alguém? Não. O caçador salva todos. Bom desfecho. Boa. O que mais? Mais alguém? Vamos para o próximo conto, senão a gente atrasa matemática, né? Branca de Neve e os Sete Anões. Acabamos de ler, então está bem vivo na memória. Qual é o conflito? A madrasta, que se considera a mulher mais bela do mundo, descobre que perdeu seu lugar para Branca de Neve. Ela fica furiosa e quer destruir a menina. Agora nós estamos na Branca de Neve. Qual é o desfecho da Branca de Neve? Quem não tinha escrito da Chapeuzinho, escreve agora. Da Branca de Neve. Vamos lá. Príncipe, não se escreve assim. Príncipe, príncipe, príncipe. O beijo do príncipe, muito bom. Príncipe, príncipe, ou príncipe, a salva Pedro, é isso? Príncipe, a salva. Muito bom. Eu gosto de ver vocês escrevendo no chat, viu, gente? É assim mesmo que a gente aprende. É errando. Ótimo. Beijo do príncipe. Colocou aí Valentina. Muito bem. Então, o que nós vimos hoje? Nós vimos os contos, tem conflitos. Tem um problema a ser resolvido. Não tem problema, Pedro. É assim mesmo que a gente aprende. Sem problema. E os contos têm o desfecho. O desfecho da história é a resolução do conflito. Isso mesmo, tá bom? Então, nós terminamos a aula Características dos Contos de Fadas. Ou seja, a aula do dia 31 de março. Agora, nós vamos fazer uma outra disciplina, que é matemática. Abram lá para mim, na aula do dia, quer ver? Deixa eu ver aqui qual é a aula. Espera aí que a professora vai ver para vocês, ó. Calma, gente, calma. A professora aqui que sabe. Aula do dia 29 de março. Nós temos duas aulas de matemática. A primeira delas é número no quadro, valor, lugar. Então, onde é que nós vamos abrir? Nós vamos abrir na aula do dia 29, que a professora Aline Gack deu para vocês. Então, nós vamos abrir, preste atenção, olha. Não é na sequência 1, nós estamos na sequência 2. Por que nós estamos na sequência 2? É a visita bienal do livro. Ó, vamos na visita bienal e a professora Aline Gack fez qual aula? Deixa eu apresentar aqui para vocês, iniciar do primeiro. Vamos lá. Sorteio de livros, bônus, nós já fizemos esse, o público e a Bienal. E agora nós vamos fazer a aula números no quadro, valor, lugar. Então, espera um pouquinho, que nós estamos aqui na aula que foi dada no dia 29. Então, nós vamos ler, escrever, ordenar números com pelo menos 3 ordens, reconhecer números naturais de 5 ordens.
É isso que nós vamos fazer. E nós vamos observar os números a seguir. Quem consegue falar esse número para mim? Se quiser falar em voz alta, pode. Quais são esses números aí que aparecem na telinha? 23, Na tela aqui, ó. 74. 874. 20, 45.213. 15.008. Muito bem, muito bem. Vamos ler todos juntos? Vamos ler todos juntos e começa com 2. 23.874. Agora o que começa com 4. Vamos falar juntos. 45.213. Muito bem. Começa com 1. Vamos lá. 15.008. Agora respondam para mim no chat o que esses números têm em comum. O que esses números têm em comum? Vocês... Da unidade de milhar. Responde no chat, escreve para mim no chat. Se não um fala, o outro fala, aí fica difícil. Escreve para mim no chat o que eles têm de parecido. Escreve aí para mim. Estamos na aula de matemática agora. Estão bem na dezena de milhar. E a Maria Valentina disse que são todos de milhar, mas não são todos de milhar, é dezena de milhar, tá? Então, a gente vê aqui, ó, unidade, dezena, centena, simples. Aí você conta, unidade, dezena de milhar. Muito bem, vocês estão aprendendo. Quem conhece este quadro? A professora Aline Gac perguntou. É um quadro pequenininho, talvez não dê para você enxergar, mas eu vou ler para vocês. A leitura e a escrita dos números podem ser facilitadas se compreendermos a organização das ordens e das classes. As ordens são numeradas da direita para a esquerda e têm nomes específicos, ou seja, unidades, dezenas, centenas, tá? Cada 3 ordens são agrupadas em classes, que também têm nomes especiais. Classe das unidades simples, classe das unidades de milhar ou milhares, classe das unidades de milhões, tá bom? Então, é isso que esse quadro está mostrando para vocês. Vamos para frente. Quadro, valor, lugar. Quadro de ordens e classes. É isso que a gente tem que aprender quando vai escrever um número, tá bom? Observe os números registrados no quadro valor, lugar. Se você não estiver enxergando, senta no lugar que você consiga enxergar. Olha só, quantas ordens e classes tem cada número registrado? Responde para mim aqui, ó, no chat. Olha só. 734. Tem quantas ordens, gente? 3 ordens, muito bem, e uma classe. 3 ordens, unidade, dezena e centena. Então, são 3 ordens e uma classe. Classe simples. Muito bem, classe de unidade simples. Agora, 8.001. Quantas ordens e quantas classes? 4 ordens e 2 classes. Saímos da classe simples e tem, deixa lá. Ué, na minha cabeça não pode. Tem um monte de lugar para pôr. Obrigada. Então, são 4 ordens e 2 classes, certo? 12.799. Quantas ordens são? 5 ordens e 2 classes. Muito bem.
E 39.531. Quantas ordens e quantas classes? 5 ordens e 2 classes. Quais são as classes que nós usamos no último? Unidade simples e unidade dos milhares, certo? Muito bem. Classe simples, classe dos milhares. Ótimo. Agora, gente, vamos para frente, ó. Escreva os números registrados no quadro valor lugar por extenso. Então, vocês vão escrever cada número aqui para mim, ó, por extenso. Vamos começar por esse. 734. Como é que a gente escreve esse número? Pode escrever aí no caderninho de vocês. No caderninho, tá bom? 734. Muito bem. Ótimo. Ela já pegou. 8.001. Escreve um que seja. Já tá bom demais. Escreve esse aí. 8.001. Vocês vão escolher qualquer número desses e vão escrever aí para vocês. No caderno. Agora eu quero que vocês escrevam 12.799. 12.799. Quem não escreveu nenhum, escreve qualquer um. 734, 8.001. Pode ser pequeno. Se você der conta, você não escreveu nenhum ainda? 12.799. Por extenso. Quando a gente fala por extenso, é escrever como a gente fala. Agora escrevam 39.531. 39.531. Vamos ver quem consegue. 39.531. Muito bom. Anota primeiro, tira um print dessa tela, depois você escreve com calma. Tá bom? Se a professora estiver indo muito rápido, tira um print da tela e escreve depois. A gente tem que terminar a aula daqui a pouquinho. Está quase na hora de ir embora. Agora nós vamos fazer o antecessor e o sucessor. O número que vem antes e o número que vem depois, tá? Então, vou colocar esses números ali na lousa para as crianças que estão aqui poderem fazer o que vem antes, o que vem depois, tá? Vocês que estão em casa, vocês já estão vendo. Então, vai colocando aí para mim o antecessor e o sucessor de cada um. E vocês eu vou colocar aqui na lousa. Como que escreve esse ponto de interrogação? Não sei. Oi, Gabriel. Gabriel no mudo, por favor. Senão não adianta. Vamos lá, gente. Antecessor e sucessor. Gente, por favor, desliga o som do radinho aí. Põe no mudo para nós, senão atrapalha os seus amigos a pensarem. Por favor. Tá bom? Obrigada. Ó, o número 734, vocês vão escrever isso. Depois vocês vão escrever 8.001, licença, como a gente faz.
12.799. Eu não falei isso. O que eu mandei vocês fazer? Escrever por extenso. Escrever por extenso. Ainda não. Eu vou escrever só por extenso. Como se fala? 39.531. Ok? Ó, por exemplo, esse. 30, vocês vão escrever. É isso que eu quero que vocês façam. Tá bom? Para vocês que estão aqui, a lição é outra. Quem ainda está com o somzinho ligado aí, gente? Ó, então nós vamos começar agora. 734, ó. Eu quero que vocês façam assim, ó. 733. Aí vocês colocam 734, 735. Ó, assim não é mais fácil? Do que você escrever o sucessor? A gente já sabe. Tá bom? Tem aluninhos aqui que já fizeram assim, ficou bem bom. Não precisa escrever antecessor, sucessor, não precisa nada disso, gente. É só colocar o número. Eu dei o exemplo do primeiro, agora vocês vão fazendo os outros. Escreve todos os números. Escreveu todos, não? Hã? Igual fiz lá em cima, ó. Eu dei o primeiro exemplo, agora vocês vão fazer os outros. Entendeu? Tá no entendeu, né? Ó, deu um boi para vocês, ó. Fiz tudo. Agora vocês vão escrever os outros. Todos eles, ó. Até o final da aula, vamos ver se vocês conseguem. Tá bom? E aí, quarto ano? Quarto ano, eu fiz o exemplo e vocês não continuaram? Cadê o 8.000? Hã? Deixa eu ver lá em cima quem é que fez, para poder dar pontinho em matemática. Não fizeram não, ó. Tá todo mundo querendo ganhar ponto, não. A professora deu um exemplo, tem que fazer igualzinho a professora fez. Cadê o exemplo? Coloquem aí. 8.001, coloca antes o antecessor, coloca depois o sucessor. Façam isso mesmo. Isso, Valentina, muito bem. Próximo, 12.799. Qual é o antecessor? Qual é o sucessor? Não. Vocês pularam um, Maria Valentina. Você fez o último. Eu quero 12.000. Quem vai fazer o 12.000? Isso, muito bem. É isso aí. Parabéns, muito bom. Isso mesmo. Agora eu quero que vocês escrevam um número com 5 ordens e que termine com um número par. Número par é aquele que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, vocês vão usar 5 ordens. 5 ordens. E esse número tem que terminar no número par. Então, esse número tem que ter unidade, dezena e centena simples.
unidade e dezena de milhar. Ó, ele tem que ter unidade, dezena, centena simples, unidade, dezena de milhar. Olha, a Rebeca já fez. 54.326. Vamos ver se tem isso? Tem 5 ordens? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. E tem 2 classes? Deixa eu ver se tem. Tem classe da unidade simples, classe da unidade de milhar. Muito bom. Termina com o número par? Deixa eu ver. 0, 2, 4, 6 ou 8? Sim, termina com 6. Então, a Rebeca acertou. Pontinho em matemática, hein, Rebeca? Muito bem. Agora, ó, escreva um número que ocupe 2 classes e 5 ordens. Pedro, nós já estamos em outra atividade, querido. Já mudamos já. Aê, 68.500. Muito bom. Isso mesmo. Agora, a segunda atividade. Vocês vão escrever um número que ocupe 2 classes, 5 ordens, e que tem em sua composição os algarismos 3, 2 e 6. Então, vocês têm que usar esses algarismos, 3, 2 e 6. Coloca aí para mim. Mesma coisa que vocês fizeram, só que agora tem os números para vocês usarem. A Rebeca já fez um que tem. A Rebeca já aproveitou e fez isso. Vamos lá, quem é que fez esse número aqui, ó? Opa! 68.326. Muito bem, Maria Valentina. Agora, se eu quiser fazer aqui, ó, 32.600, eu posso? Posso fazer isso? Eu usei o 3, o 2 e o 6 em outra posição. Posso fazer isso? O que vocês acham? Responde aí para mim, gente. Sim. Agora, se eu quiser fazer diferente, ó. Se eu quiser fazer assim, ó, 23.600, eu posso? O que vocês acham? Eu usei os mesmos números que eles pediram. Eu não preciso usar na ordem que eles me pedem. Aí, vamos supor que eu quero usar um número bem grandão. 63.200. Eu posso? Vê se eu posso fazer isso. Você não está entendendo, Alex? Presta atenção, Alex. Alex, deixa eu explicar para o Alex, ó. Vocês vão usar o número de 2 classes, ó. Quando você olha aqui para o quadrinho, Alex, você vê o que é classe. Classe são casinhas onde você coloca os números. Então, a primeira classe, ela se chama das unidades simples. Aí você coloca dentro dessa classe, como se fosse um apartamento. Unidade, dezena, centena simples. Depois você vai para outra classe, classe dos milhares, que é o que a gente está trabalhando hoje. Classe dos milhares, unidade e dezena. Tá vendo? Mas é unidade de quê? Simples? Não, unidade de milhar, dezena de milhar. Então, toda vez que você for usar, você tem que lembrar desse quadro. Tira um print para você não esquecer, que aí você lembra. Estou falando com a Alex ainda. Eles pediram, olha só, lá em cima, no primeiro pontinho, que nós escrevêssemos um número com 5 ordens. Olha só. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ordem. Então, ele pararia na dezena de milhar. É o que vocês estão fazendo. Unidade, dezena, centena, unidade, dezena de milhar. Todos esses números grandões aí que a gente está falando, ele está parando na unidade de milhar, na dezena de milhar, aliás, na dezena de milhar. Só que eles estão pedindo assim, ó, que o número termine com o número par, que você use no meio desse número 3, 2 e 6, é o que a professora está fazendo.
Então, a professora está usando o 3, o 2 e o 6. Se eu quiser usar assim, ó, 3, o 2 e o 6. Ó, e no meio deles eu colocar 0, eu posso também, ó, 0, ó, vou dar um espacinho, 0 e 0, ó, se eu quiser eu posso. Ó, olha como o número vai ficar. 30.206. Eu usei os números que ele queria e eu estou usando 5 classes. Eu estou usando 5 classes. Aliás, 2 classes e 5 ordens. Olha lá, 58 mil isso, Alex. Só, Alex, você está fazendo o de cima. Quero que você faça agora o de baixo. Eles mandaram vocês usarem esse 3, o 2 e o 6. É isso que talvez você não esteja entendendo. Você tem que usar esses 3 números aqui, ó. 3, 2 e 6. A professora está usando, ó. O 3, o 2 e o 6. Aí no meio eu coloquei 2 zeros. Se você contar, tem 5 ordens. 1, 2, 3, 4, 5 ordens em 2 classes. Classe das unidades simples, que é unidade, dezena e centena simples. Unidade, dezena de milhar. Classe da unidade de milhar. Ok? Assiste de novo essa aula que você vai entender. Certo? Faltam 2 minutinhos para a gente terminar a aula. Hoje não vai dar tempo de fazer outra atividade de matemática. A gente vai deixar para a semana que vem, tá? Não corrigi ainda, né, Alma? Porque se a gente for fazer essa, a gente vai fazer correndo. Eu não quero, não. Quero fazer com calma, tá? Segunda-feira a gente volta nessa atividade. Ok? Muito bem. Deixa eu falar uma coisa para vocês que estão em casa e vocês que estão aqui. Vocês de casa vão entrar comigo pelo Zoom na segunda-feira um pouco mais cedo. Nós vamos entrar às 7h30. Então, não esqueça, eu vou mandar aviso. E a professora vai ter uma reunião às 9h. Então, nós vamos entrar na segunda-feira que vem, às 7h30. Lembra que eu falei? Conforme a gente for vivendo um dia de cada vez, a professora vai orientando vocês. Então, não adianta a gente querer falar, mas hoje foi assim e amanhã vai ser como? Não, não sei. Depende muito do governador. O que o governador determina, a gente tem que fazer. Então, segunda-feira, nós vamos entrar às 7h30. Compreenderam? Certo? Faz assim, quem entendeu. Faz com papo firme aí, para ver quem entendeu. Ok. Tem gente que não está fazendo nada. Será que não está entendendo? Faz um papo firme aí. Quem entendeu? Gabriel não entendeu? E por que não está fazendo entendeu ali com papo firme? Tem que fazer um papo firme aí para mim. Ok, Isaac? Muito bom, gente. Ó, já nossa aulinha vai terminar. Semana que vem a gente volta com a nossa aula, tá bom? Quem teve dúvida igual o Alex, assiste de novo. Alex já saiu? Tá, não, tá aqui. Tá bom? Estudem esse gráfico aí de ordens e classes, para vocês poderem aprender a escrever números. Tudo bem? A gente volta depois, gente. Amo vocês. Bom final de semana.